Paz e graça, galera. Boa noite. Aleluia. Vou deixar alguém entrar pra gente começar a live. O tema da ministração hoje é batalha espiritual. Vamos aprender 5 armaduras importantes que nós temos, né, para guerrear. A gente vai entrando na live, um sinal. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, quem estiver entrando na live. Vamos aprender algo extraordinário do céu hoje, hein? Oh, glória. Está em Éfeso, né? O texto que eu vou estar lendo. Em Éfeso, capítulo de número 6. E o verso de número 12, 13, 14, 15 e 16. Quem estiver me ouvindo bem aí, compartilha também aí, meus irmãos. Ajuda aí também nós aí. Hoje vamos aprender o que é batalha espiritual. Aleluia. Vai ser forte. Deus vai falar conosco de uma forma tão poderosa. Vocês vão analisar. Glória. Compartilha também essa live, que diz assim: e deixe o seu joinha. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque nós temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as príncipes do século, contra as hóspedes espirituais da maldade e nos lugares celestial. Aleluia. Eu acho que é o áudio que está saindo, mas dá uma melhorada aqui. Aleluia. Oh, Jesus, me ajuda. Agora sim. Aleluia. Tá ouvindo agora bem? Glória a Deus. Se estiver saindo um áudio aí, vocês me falem. Glória a Deus. Olha o texto que nós lemos agora aqui, né? Se estiver saindo um áudio aí, vocês avisam. Agora sim, né? Que diz assim o texto. Éfeso capítulo 5, 6, versículo 12. Que diz assim o texto: porque nós não lutamos contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra o príncipe do século, contra hóspedes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, que possa resistir nos dias maus. E, havendo feito tudo isso, ficar firme. E estáis, pois, firme, tendo surgidos com vossos lombos da verdade, e vestindo a couraça da justiça. Vai compartilhando aí. E calçado aos pés na preparação do Evangelho da Paz. Versículo 15, que nós lemos agora. Versículo 16. Tomar sobre todos o século o escudo da fé. Tomai sobre todos o escudo da fé, a qual poderemos apagar todo flamados do maligno. Versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em oração, súplica no Espírito, vigiando nisso, perseverando todos e suplicado por todos os santos. Versículo 19, para nós finalizar. E por mim, para todos que sejam dados
no abrir da minha boca a palavra confiar para fazer notário o ministério do Evangelho. Versículo 20. Pelo que eu sou embaixador de Cristo, em cadeias, para que possa falar dele livremente, com me convém a falar. Então, a paz do Senhor para todos, né? Aleluia. Compartilha aí, irmão. Se você estiver ouvindo bem o áudio aí, vocês me falem. Acho que é o telefone aqui que deu probleminha. Aleluia. Mas Deus proverá. O que vai acontecer no texto que nós lemos? Cidade de Éfeso, uma cidade muito idólatra, onde que existia a prostituição, onde que existia corrupção, onde que existia pecados ocultos, como idolatria, como todos os pecados que existiam na cidade de Éfeso, por causa de uma deusa chamada Dionisa. Parece mais ou menos isso aí. Então, quando Paulo escreve em Éfeso as cartas, ele escreve as duas cartas, né? Romanos, escreve a primeira carta de Romanos, escreve a primeira epístola aos Coríntios, depois de 20 anos escreve mais a segunda carta, depois vem a Gálatas e em Éfeso. Então, ou seja, ali ficava próximo. Então, o ambiente aqui que Paulo estava falando no início é que os deuses daquela época que eles adoravam eram deuses pagãos, eram deuses que não existiam, eram deuses que não traziam salvação e não convém trazer mudança de vida. Para você ter ideia, a cidade de Éfeso era uma cidade estruturada. Hoje ela é localizada, se não fugir da memória, parte europeu ali. Eu não sou um cara muito gravar as coisas assim não, da parte histórica. Mas o que Paulo escreve era uma cidade mais confortada, uma cidade popular, uma cidade que chamava atenção aos olhos dos romanos. Então, ou seja, o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo que vem do céu. Então, quero que você compartilhe, porque o tema da mensagem é batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Como é que se ajunta ao grupo de batalhas? É isso aqui que eu vou falar para vocês terem um exemplo. E essa batalha espiritual é onde que a batalha não começa aqui em cima, aqui embaixo, começa em cima. Então, antigamente, os romanos eles tinham um exército muito grande. E para uma preparação de um soldado, se ele não tiver com a sua armadura e não saber manejar bem a sua espada, o seu escudo, a sua armadura, ele não era escolhido, ele era afastado, e além de ser afastado, ele prestava conta de duas coisas. Primeiro, as suas armaduras, e segundo, devolvia as suas armaduras. Então, ou seja, não ficava no ambiente quando ele não estava, porque o guerreiro antigamente era um guerreiro, dois tipos de guerreiro tem que ser. O primeiro guerreiro não tem medo de nada, nem vontade de voltar. O segundo guerreiro, aquele que tem coragem só de falar, mas não faz. Isso, Éfeso, ela crescia tanto na parte espiritual da maldade e tanto o que vivia na prostituição. A deusa dessa cidade aqui prestava culto, bebia vinho, escultuava ao Deus do vinho. Se você prestar muito bem, em Éfeso capítulo 5, versículo 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas que a contenda, mas se encheva do Espírito. Paulo ele estava recomendando, porque tinha muita gente que dizia que estava em espírito, mas no final não estava em espírito, ele estava conforme, bebendo vinho e dizendo que era o Espírito de Deus que estava usando ele. Então Paulo ele vai recomendar sobre isso, e quando Paulo vai recomendar sobre isso, ele vai recomendar em dois sentidos, em duas maneiras. Primeira maneira, Paulo ele estava falando, se organize. Segundo, Paulo ele estava falando, ei, não fica dessa forma, porque você vai se dar com pessoas não daqui da terra, é celestial. Terceira opção, Paulo estava dizendo e explicando para eles,
A nossa briga não é aqui, a nossa briga é contra potestades. Potestade é um nível muito grande no lado espiritual. Por isso que quando Paulo ele escreve em Éfeso, nessa carta aqui, ele escreve com dois sentidos. Primeiro sentido, Paulo está dizendo, um bom soldado ele tem que andar na linha. Se o soldado não anda na linha, ele está excluído. Ele se perde. Segundo ponto que Paulo estava falando aqui, Paulo estava recomendando vigiar, porque o adversário é dessa forma. Enquanto você vira as costas, ele tenta ferir. Segundo ponto, Paulo estava falando, ficar de frente com o inimigo, porque lança seta e você tem como se proteger. Quarto ponto que Paulo estava falando, ter um armamento de defesa, mas também de ataque. Isso os soldados daquela época tinham. E quando o soldado daquela época tinha, ele tinha dois sentidos para guerrear. Ou enfrentava mano a mano, frente a frente, ou eles perdiam a batalha e retornavam. Compartilha essa live aí, meus irmãos. Então, o que é que vai chegar aqui no ponto? O que é batalha espiritual, pastor? Me explica aqui, vou lhe explicar por detalhes. Quando Paulo ele vai falar sobre as armaduras de Deus, Paulo vai falar 5 armaduras de Deus. Se você prestar muito bem atenção, a armadura não começa em cima, a armadura começa embaixo para cima. E todo soldado ele tem que ter sua própria armadura. E toda parte que não tiver a sua armadura, lógico que ele está excluído do exército. Vamos aqui entrar na parte aqui de Gideões. 30.000 homens cai para 22, de 22 cai para 10, de 10 cai para 300. Então, mas se você analisar o texto, ele entra no arraial com música de banda, como cântaro, buzinas, mas estava com espada, com escudo, guerreando. Então, essa arma aqui que eu estou falando, não é qualquer uma arma. Porque quando alguém lê o livro de Éfeso, eu estava escutando um pregadorzinho nos starts, entendeu? Dizendo, a armadura de Deus é para você pegar todas as formas. Não, não é assim não. A armadura de Deus é para nós se proteger e atacar o nosso adversário. Então, presta atenção que eu vou falar para vocês. São 4 demônios aqui que está escrito. 4 demônios poderosos. Primeiro, olha aqui que Paulo diz no versículo de número 11. Olha, ele diz algo sobrenatural no versículo 6. Capítulo 6, versículo 10. Olha que ele diz aqui. Demais irmãos, fortaleçai-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ele estava recomendando. Da onde vem o poder? Da onde vem essa bravura? Da onde vem a nossa coragem? Da onde vem tudo isso? Da onde que vem as nossas guerras? Da onde que vem? E qual poder que Paulo estava falando? Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha aqui. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê, primeiro os judeus e também dos gregos. Paulo estava falando, o poder vem do evangelho, o poder vem de Jesus. Então, pelo meio da nossa fé, Paulo ele também estava falando, vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, mas dom gratuito de Deus. Paulo ele sempre falava sobre o próprio Jesus, que trouxe a salvação. E então, quando ele entra nesse termo aqui, ele entra com 2 sentidos. Primeiro, ele entra como forma de carne. Segundo, ele vai entrar com forma de espírito. Me explica agora, pastor. Quando o próprio Jesus fala com Nicodemos, e como nascer de novo, ele disse, entrar no ventre da minha mãe e tal. Ele diz embaixo, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Então, ou seja, o próprio Salvador, a própria sabedoria que o próprio Jesus derramou sobre a vida de Paulo, através do seu espírito, o Espírito de Deus, aqui, Paulo ele vê aqui 4 sentidos.
Porque o reino das trevas é tão organizado, irmãos. Se você prestar muito bem atenção, o reino, principados e potestades, eles são tudo organizado. É um reino tão... Eu estou passando a revelação porque eu oro bastante. E esses dias, irmão, tenho muita visão, não vou mentir para vocês não. Eu vejo demônios, cada demônio mais poderosos do que o outro. Eu vejo com meus dois próprios olhos. Deus me deu esse dom para enxergar esses legiões de demônios. Às vezes, quando eu estou pregando, eu olho para cima e eu vejo anjos e demônios guerreando. Porque alguém, quando um não crente entra na congregação, há uma briga e o culto fica pesado. Como assim fica pesado? O crente fica com inveja porque não tem oportunidade. O pensamento do ser humano, entendeu? Lança seta no altar. Isso, o culto fica pesado. Você está entendendo a noção? Por isso que muitas igrejas, o demônio não se manifesta mais. É esse ponto que eu estou chegando. Então, ter base teológica é muito bom demais. É bom estudar teologia, conhecer, porque o nome teologia, teo é Deus, logia, ciência da palavra de Deus. Então, ou seja, é muito bom. Mas o que o Paulo estava falando aqui, o reino celestial, o reino espiritual, o corpo todo arrepiado, o meio da comunicação no mundo invisível é tão cruel, é tão, vamos dizer assim, tão cruel e tão pancadoso, porque se você for para a igreja querendo receber e você não recebe, você sai frustrado, você sai de lá acertado. Então, quero que você compartilhe, porque esse negócio é importante. Enquanto as pessoas estão indo para a igreja com interesse, o reino invisível está brigando, está disputando. Essa live que eu estou fazendo, eu estou ouvindo barulho de espada. Então, ou seja, há uma comunicação que trava. E quando trava, a revelação, ela não vem por completo. Por isso que o diabo está dominando as igrejas. Por isso que o diabo, ele está entrando na igreja e nós não temos visão. Sabe aquele culto frio que você disse, rapaz, que igreja fria? Então, ele acaba isso, ele entra para destruir esse fogo. Mas Paulo, ele estava recomendando. Porque Paulo, ele estava falando sobre acerca das armaduras de Deus. Primeiro sentido, ele diz, se revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê, pastor? Vamos lá. Para que possa estar firme contra estatuto e cilada do diabo. Então, se você não permanece na presença de Deus, na fraqueza, o diabo ele só pega o ser humano na fraqueza. Ele não pega você no forte, no manto, quando está cheio. Ele quer pegar o seu momento de fraqueza. Ele quer pegar o seu momento na hora da sua aflição, na hora da sua dor, na hora da sua angústia, às vezes quer vontade de desistir. E ao mesmo tempo o diabo viu a sua fraqueza, ele te derruba. Por quê? Está faltando alguma armadura. E primeira armadura que eu vou falar para o cristão, primeira armadura que eu já vou começar a entregar a revelação. Primeira armadura é a palavra. Por que a palavra? Porque ela aqui sai como espada. Hebreus 4:12 vai falar, a espada ela vai na onde? A palavra é como espada de dois gumes. Então, ou seja, tanto no lado espiritual e tanto na parte carnais. Então, ou seja, ele aplica, e quando aplica, então, ou seja, o seu coração sente e a sua alma se regozija, porque Deus falou com você através da palavra. Por isso que quando Jesus ele diz aquela passagem muito linda, que ele diz assim, olha, a multidão vai embora, porque ele diz que é o pão da vida. Aí Jesus disse, Pedro, vocês não vai não? Ele disse, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Então, a palavra, além de bater o seu ego, ela sara. Primeiro ponto, a palavra. A palavra, ela é um ponto tão violento no mundo espiritual. Se você prestar muito bem atenção, tudo que você pronuncia de contra a pessoa
ela vai no mundo espiritual com tanto efeito, a palavra negativa é lançada na pessoa e a pessoa cai. Quer ver um endemoniado? Quando Jesus chega perto de Gadara, ele faz a pergunta ao demônio, ele disse legiões são muito. Mas ele faz o seguinte, deixa eu entrar nos porcos, na manada dos porcos, ele disse não. Então, ou seja, é aqui que é violento. Eu falo para vocês, aqui que é violento. Quando Jesus disse vai embora, ele foi, entrou nos porcos e morreram. Então, ou seja, a palavra que nós pronunciamos é tão violenta que o diabo, ele pega, que o diabo, ele sabe, o diabo, ele consegue manejar, o diabo, ele tenta destruir. Através de quê, pastor? Através da palavra. Então, a armadura do cristão, se não tiver Bíblia, ele tenta destruir, porque aqui ele diz, a espada do Espírito é a palavra. Se você não tem a sua primeira arma, que é a palavra de Deus, amém? Então, essa é a primeira arma do cristão, a palavra. E qual é a segunda arma, pastor? Jejum. Segunda, aqui, jejum. Por quê? Você vai matar a sua carne e vai entrar agora no Espírito. Aí você faz a pergunta, mas como assim, pastor? Me explica. Quando alguém jejuma, ele está alimentando o seu espírito, lógico, está alimentando o seu espírito e a carne enfraquece. Enquanto você alimenta a sua carne e o seu espírito, vai enfraquecendo. Quer ver uma coisa? Conheça uma pessoa que está afastada do evangelho, para você ver como fica a situação dela. Ela se enfria, ela vai se enfriando. Por quê? Primeiro, ela não soube estar meditando na palavra para se fortalecer. Segundo, jejum. Então, por isso que Deus usa mais do que o outro, porque quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra em jejum, que é a terceira opção, mais o fogo pega, mais desenvolvimento você vai ter no mundo espiritual. Se você entender o que Paulo estava falando no original, nisso aqui, no grego, eu quero que você preste muito bem atenção, porque a palavra, ela fere no mundo espiritual. O em jejum, ela detona, glória. E lá vem a oração. Se ajuntar esses três para o teu ministério, vai explodir, negão. Jeová, já vou começar. Por isso que Paulo estava falando. Vocês não vão se dar com qualquer espírito maligno. Vocês não vão se dar com qualquer tipo de demônios. Por isso que quando Jesus, os discípulos foram expulsar um demônio, não sei qual é o capítulo do Evangelho de Mateus, quando ele disse, mestre, eu não consegui expulsar esse demônio. Na hora que Jesus expulsa, Jesus diz, expulsar demônio, casca de demônio, com jejum e oração. Por quê? Eita glória! Desceu um negócio quente aqui, meu irmão. Meu Deus, estou com o corpo todo arrepiado. Jeová. Então, por isso que a maioria... Ó para aqui, para vocês verem como é que tá todo arrepiado. Por isso que as pessoas se enfraquecem e põem culpa no pastor, na missionária, na diaconisa, no irmão, na irmã. Não, o problema somos nós, porque não praticamos aquilo que a Bíblia manda. Então compartilha essa live aí. Isso aqui é coisa importante que eu estou falando para vocês. Tem muita gente que está fraco. Muita gente que está fraco. Fraquíssimo. Está morrendo. Então, se juntar esses três, o mundo espiritual fica violento. Se pelo menos tivesse 5 pregadores cheios da presença de Deus, o ambiente, meus irmãos, tomava fogo. Sabe por que hoje a maioria das igrejas, eu falo maioria em geral, não está tendo mais batismo com o Espírito Santo, não está tendo mais salvação de almas,
Não está tendo mais comunhão. Eu ontem estava dando ensinamento no ponto de pregação, graças a Deus, né? A gente tem, eu e minha esposa já aqui, tem a congregação no estado de Alagoas, em Teotônio, Vilela, tem uma aqui em Aracaju, aliás, duas em Aracaju, né? Felizmente, duas aqui em Aracaju, ponto de pregação, aqui no Conjunto Jardim, e outra em Teotônio, em Maceió, Alagoas, no interior de Alagoas. Então, meus irmãos, eu sempre ensino para os obreiros da casa, ensino para os novos convertidos. Então, quando alguém é cheio da presença de Deus, quem estiver me ouvindo aí, pastor, presbítero, aprenda uma coisa. Você pode ter conhecimento da palavra, mas se você não tiver azeite, meu amigo, o culto fica tão gelado no mundo que o ambiente espiritual toma conta. As trevas tomam conta. Mas se tiver um pastor com conhecimento e com a graça do Espírito de Deus, meu irmão, o culto pega fogo. Por isso que eu amo a Bíblia. E também eu não aceito esses pregadorzinhos que está começando agora, diz que conhece tudo, mas para mim não conhece nada. Entendeu? Tem que sentar para ouvir. Então, de acordo com quando Paulo fala em Éfeso, ele fala, vocês não vão se dar com coisa pequenininha não, com coisa grande. Quer ver um negócio? Quando você para de andar na casa de Deus, tudo não vai ficar trancado para você, sim ou não? Sim. Quando você não vai, às vezes, poxa, eu ia para a igreja hoje, mas eu estou sentindo falta. Ou seja, a cadeia externa espiritual acorrenta a pessoa. A alma está presa, mas o corpo está de pé. Tem muita gente que está assim. Então, quando Paulo fala isso, armadura, primeiro eu falei da espada. Segundo, o escudo da fé. Por quê? As duas armas, um de ataque e um de defesa. Enquanto você está se defendendo, está atacando. Então, Paulo ele vai recomendar no reino espiritual. E ele diz, eu só vou citar dois principados muito grandes. Então, o que é que vai falar aqui? Quando Paulo fala que não lutamos nem contra a carne e nem contra sangue, mas sim, primeiro, contra potestades. Potestade fica nessa camada aqui, ó, do primeiro céu. Lembra de Daniel, capítulo de número 10? Ele ouviu a oração. E quando ouve a oração, o anjo fica preso. Gabriel. Quando fica preso, houve uma batalha lá em cima. Quando desce Miguel. E Arcanjo Miguel peleja contra quem? Lúcifer. Então, batalha travada em cima. Quer ver uma coisa? Toda vez quando você quer ler a Bíblia, você não consegue. O diabo trabalha. Toda vez que você tenta jejuar, você não consegue. O diabo trabalha. Toda vez quando você quer fazer alguma coisa para Deus, ele atrapalha. Então isso é briga espiritual. Você fala, hoje eu vou louvar e a unção vai descer, eu vou me jejuar. Às vezes você tem a raiva. A minha esposa, ela misericórdia. Toda vez quando ela faz jejum, aí às vezes bate o estresse nela, eu fico de longe. Porque eu sei que o diabo não gosta quando ela começa a jejuar. Mas quando ela começa a jejuar, o capeta corre, irmãos. Então, isso aqui eu falo para vocês, de acordo, entre aspas, que você não está se dando qualquer tipo de demônio. Um principado desse, irmãos, uma organização dessa dá quase 5.000 demônios. Uma organização dessa dá quase 5.000 demônios. 3.000 de cavalaria e 2.000 só de pé, a pé armado. Você está entendendo a besteirinha? Quando se manifesta legiões, é 5, 10, 15, depende, 8, 20, 30, 50. Então, ou seja, Paulo ele estava falando, ei, acordem, a briga nossa não é no murro, não é no tapa, não é na voadora, nem falar de ninguém. Não é criticar ninguém, porque quem faz isso é filho do diabo. Então, ou seja, Paulo ele estava falando de acordo que a briga nossa não é aqui na terra, é no céu. Então a briga é travada lá em cima, travada. Sabe o que é travar o negócio? Além de travar, você que quer receber a sua bênção, você não recebe. Trava lá em cima. Lembra de Daniel que eu falei lá atrás um pouco agora, uns 2 minutos antes? Quando Daniel começa a orar, meu irmão, Jeová. Quando ele começa a orar, trava a resposta de Daniel.
Então, quando trava a resposta, é onde que o diabo trabalha. E para isso tem que ter o preço para receber. Então, quando Paulo fala desse primeiro principado aqui, ele fala de acordo que a briga é travada. Segundo aqui que Paulo fala, contra príncipes. Aliás, tem príncipes no plurais. Príncipes, pois são vários príncipes das trevas. Então, ou seja, o cabeça de tudo é o próprio diabo. Então, meus irmãos, a briga nossa, ai Jeová, tô com o corpo todo arrepiado. Sabe por que às vezes você não consegue nem para ir para a igreja e nem às vezes ter possibilidade de orar mais, porque ele lhe amarrou espiritual. Meu Deus do céu, Jeová, tô com o corpo todo arrepiado. Alamandará céu repete comanaraia. Chamando que a sairemiaciar. Eita, grandão, tô sentindo um arrepio extraordinário. Ô, Jeová Rafa. Então, meus irmãos, é isso aqui. O que é que vai acontecer mais, pastor? Qual é outro demônio? Lá vai aqui. Aqui é terrível. Aqui é terrível contra as hóspedes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Celestiais são muitos. Celestiais são muitos. A pergunta é, por que no primeiro capítulo de Jó, parece que é o versículo 5 ao 6 ou 7, se não fugir da memória agora, o diabo estava rodeando o planeta Terra e o próprio Deus vai lá e chega lá, Lúcifer e pergunta, o que é que você está fazendo aqui, Satanás? Eu estou rodeando a Terra. O próprio Deus vai perguntar, tu viste o meu servo Jó? Ele disse sim. Então, ele anda em cima, não embaixo. Ele rodeia a terra. Quer ver uma coisa? O diabo conhece a nossa vida todos os dias. Atos 19, se eu não fugir da memória agora, o versículo de número 10 ou 14 ou 15. Quando o filho do sacerdote vai expulsar um demônio, ele, no nome de Jesus de Paulo, o demônio fala, eu conheço Paulo e conheço Jesus. E vós, eu não conheço. O garoto tomou um pau. Então tem muita gente que diz que ora muito, jejua muito, fala em línguas estranhas. Mas no final, irmão, se pôr a mão no enfermo, ele toma certa. Se ele pôr na mão do demônio, o demônio vai envergonhar. Então tem muita gente aí que diz que é vasozão. Ai, Jeová, isso aqui vai doer. Vasozão, e no final não é vaso. Então, ou seja, as duas armaduras que eu falei, a espada e o escudo, é a terceira armadura, pastor. A terceira armadura vem da baixa do pé, que eu falei da oração. Pá, 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 para baixo. A oração. Então, ou seja, da oração, aqui que eu falo, é a base de tudo. A oração e a palavra é a base. E logo após o jejum. E o que vai acontecer mais? Quando você estiver preparado para o preparamento do calçado do evangelho, está escrito na Bíblia. Tem a outra armadura que pega daqui do ombro até o lado da cintura. Esse se chama protegimento. Se chama coraça, parece que coraça. A coraça, ela tanto da parte da frente e tanto da parte de trás. Para você não tomar as dores. Para você não sair embalado ou ferido. Tem muitos soldados que estão feridos. Então, ou seja, essa é a última armadura que eu vou falar agora. O que eu vou falar para vocês, a última armadura é capacete da salvação. Agora isso aqui vai pegar. Por que eu uso capacete, pastor? Porém, os soldados andavam com capacete, cobria a sua orelha, cobria um pouco da metade do seu rosto e ficava essa parte daqui. O nariz tinha a sua forma, parte do Senhor Jesus. Então, ou seja,
Quando ele cobria, ele só falava alguma coisa e o seu capacete ia dar mais ou menos até aqui. Então, ou seja, quando o adversário tenta soprar no seu ouvido, você lembra do capacete da salvação. Está escrito aonde? Apocalipse, capítulo 3, o verso de número 11. Eis que eu venho sem demora. Guardaste o que tem. Isso aqui no original diz. Qual? Guardar o quê? Guardar o quê? Coroa. Coroa representa honra. Então, coraça aqui representa honra. Honra de Deus para salvação. Então, essas armaduras aqui que eu estou falando, é uma armadura aonde que as pessoas pensam que pode ter, mas não tem. Então, 4 principados. O livro de Judas, capítulo, só tem um capítulo, acho que o versículo de número 19. Tem 4 demônios na cadeia externa que não obedece nem Satanás. Então, meus irmãos, tem mais principados aí. Então, o segredo, o que é, pastor? O segredo que o senhor está me falando aqui é, primeiro, o segredo, a palavra. Segundo segredo, a oração. O terceiro segredo, um jejum. O quarto segredo, o poder. O quinto segredo, eu vou revelar, está na posição. E nessa posição, você tem que estar. Porque o adversário, ele não trabalha no seu ponto forte. Foi o que eu falei no início. Ele trabalha no seu ponto fraco. Então preste muito atenção que eu vou falar para vocês. Vocês que estão afastados do evangelho. Você que não quer buscar mais. Você que não quer ir para a igreja. Calabadaraia. Você que não quer louvar mais e nem pregar. Me desculpe, meu filho, porque o diabo está te dominando no reino espiritual. Está aqui, está escrito. Então, se você diz que é um bom soldado, não é bom soldado, não. Você está num ambiente onde que as pessoas não estão lhe ajudando. Ora para Deus, mandar outras pessoas. Então, isso aqui é raro, verídico. Então, por isso que muitas pessoas hoje estão perdendo o foco das armaduras de Deus. Estão deixando a armadura de Deus para ficar com a armadura do diabo. Oh, glória! Meu Deus do céu! Jesus de Nazaré. Ai, Jeová, alguém está assistindo aí, então renova esse crente aí agora. Rabacalapandaraia. Erebiticominarasai. Eu estou sentindo a glória do Pai aqui. Calabandarasca. Rebochocomandaraia. Isso, Jesus. Toda a armadura do diabo, oh glória, contra a sua vida. Hoje no reino espiritual, Deus está quebrando agora. É muito forte, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Mas como assim, pastor? Me explica. Vamos lá. Se você está com essas armaduras, que está fraco na fé, que não está precisando de algo que não venha preencher sendo a palavra, o diabo está te chamando para prostituição, que é a arma dele. O diabo está chamando alguém para beber. O diabo está chamando alguém para fumar. O diabo está chamando alguém para, oh glória, trocar de esposo e de esposa. Oh glória, o diabo está tentando fazer isso. Ou tirar sua própria vida. Oh glória, Deus está falando comigo aqui. Alguém que está assistindo a live tentou por esses dias se cortar e se matar. Mas o meu Jesus de Nazaré está dizendo,
aqui não, diabo, porque hoje eu vou dar armadura celestial. Alabacalavaceminai, urebocomanarasúpia. Meu Deus do céu, grandão, me segura, Jeová. Deus está falando comigo, assim diz o Senhor dos Exércitos, que essa guerra não é sua, a guerra agora é dele, mesmo com pouca força, as armaduras largou, e ele está dizendo, pega ela de volta, e entra pra guerra, entra na oração, entra na peleja. Aleluia! 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 O Nazareno tá chamando, vem! Vem pra guerra! Mas pastor, tá complicado, tá tudo travado. Tem principado grande? Tem, irmã. Mas tem alguém que tá faltando a espada. Levanta sua mão direita aí que vai vir uma espada espiritual. Eita, Nazareno, é muito forte. Vai, levanta sua mão direita. E o meu Jesus de Nazaré está dizendo, eu vou te dar uma espada agora. Vou abrir a tua visão agora. Alguém que nunca viu no mundo espiritual vai começar a ver. Vai começar a sonhar. Porque a espada hoje ele está lhe dando. O escudo hoje está lhe dando. O preparamento para o calçado do evangelho ele está lhe dando. A coraça da justiça, o capacete da salvação. Oh glória, ele está lhe dando uma nova armadura. Para que, pastor? Entra na guerra, no arraial. Porque o general de guerra está com você. Está com você. Está com você. Alabacamaia. Remidocopomanarasai. Assim diz o Senhor, Letícia. Jeová disse, entra na posição. Entra na posição. Porque eu vou fazer um reboliço tão grande. Mas tão grande tu não vai entender. Eu vou fechar o teu coração de uma forma. Eu vou entrar lá dentro com justiça. Porque na onde que toca a minha presença não aceita profano no altar. A minha presença não aceita mentiroso no altar. Alabacalavassébia. Eu vejo alguém no altar orando a contrário. E o meu Jesus de Nazaré dizendo, eu vou entrar na congregação. Eu vou entrar na congregação. Porque a palavra subiu lá em cima. O diabo pegou a palavra, levou lá pra cima. Eu vejo o diabo, ô glória, plantando no teu coração chamado ódio, raiva, revolta, rapatecominarasai. E o meu Nazareno está dizendo, eu vou fechar o teu coração para tu não ir para aquele lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus do céu, tô sentindo um arrepio. Meu Jeová Rafá. Aleluia! Cadê que tem crente que tá armado até os dentes aí? Eu já quero finalizar, mas o grandão ainda tá falando comigo aqui. Eu gosto de Bíblia, sou apaixonado por Bíblia. Mas o meu Nazareno tá dizendo aqui que tem pessoas que estão entrando na live. Compartilha, eu vejo uma obra de bruxaria num bolo. Calamandacassia.
Rebetiomocomanastebia, rebedecomanaraia, stebidicomanaciel plomanaia. Eu vejo uma obra de bruxaria com bolo e o nome de que assai Demidiondo sobe cominair, rebacalamandaraya. Eu tô com o corpo todo arrepiado. E o meu Nazareno tá mostrando só o primeiro nome, João. Rebidicomanaya. Tá alguém assistindo aí que é parente dele. É a Gilmara, cadê ela? Tá viva aí, né? Dá um sinalzinho aí, vai. Rebidicopocomanaya. Rebidecia. Eu vejo um bolo com o nome João, né, Cássia? Eledecaia, numa encruzilhada, Rebocomanácia, numa BR de Capapá, Elemindesticaia, aí eu vejo destruição. 3 demônios que guia. Primeiro, Zé Pilintra, ralada cavaciar. Segundo demônio do ódio, Rebicassi de Reminaia. Edecomácia. Terceiro demônio, o demônio da destruição, Edecamanaia, Elebicomanassúpia, Elabacalavassebinaia. E o meu Jesus está dizendo aqui, hoje, o diabo até trabalhou no teu coração e na mente, mas ele está dizendo, hoje, vou ter restauração, porque eu uni, ninguém separa, nem diabo, ô glória. Eu vejo o demônio lá fora, eu vejo tranca-rua lá fora com raiva, eu vejo todo tipo de demônio lá fora e tá com raiva, mas vai descer uma glória daqui a pouco aqui no quarto. Alabancho bekeminaia, urebedeque papapapapapá, desciabacacébia. E ele tá falando, mas fale pra ela o que eu tenho ainda. Ela pensa que eu esqueci, não. Eu lembro de cada palavra que sai da tua boca. Cada palavrão, vou entregar, Jesus. Cada palavrão, cada xingamento contra uma pessoa, e o meu Nazareno tá dizendo, volta pra minha presença, porque em breve, eu te arrancarei aonde que tu tá, levarei pra o deserto, Elepacalavassai, Elebicominaia, Esibidicominácia. Meu Deus, tá falando comigo, assim diz o Senhor, vou te arrancar deste lugar, vou te levar para um deserto, a vida boa vai começar a fechar, vai acontecer um reboliço, prepara a mala, que tu vai sair deste lugar, assim diz o Senhor dos Exércitos, Remanchocominácia, Lambadacalamanahaya. Eita Deus, Ebidicoploco vassair, Reminácia lampaia, Derebidicomanaraia, Derebicomanasticovia sair, Lebidiolopocominahacípia. O diabo visitou alguém aí. O diabo visitou alguém aí. Obinência. Alguém tá suando frio na tela. Endocomanto reminai. Entra em contato comigo aí. Reba calamando-se. Reba papapapapá. Alguém está com calafrios. Antidodo copocomanahai. Papaparácia. E o meu Nazareno tá dizendo,
vontade. O demônio quer entrar em você para se manifestar. Dentro da tua casa agora eu vejo. Vai entrar em alguém. E ele tá falando comigo, a minha glória vai descer na casa. Eu vou contar um, derrebe a sair. Eu conto 2, que me narra súpia. 2,5, levanta a tua mão direita. Lá pra camarrácia. Tipiticopocomanarraia. Retiácia. Miguel. Aleluia. Jeová libera Miguel pra guerra agora. Rebocopocomanarrácia. Visita a casa desse crente agora, porque eu vi um laço vermelho. Glória, um laço vermelho. No laço vermelho tem uma peça íntima que é vermelha. Alguém pegou e começou a fazer obras contra a vida dessa pessoa. Casamento não vai bem. Deus, é dessa forma. A vida financeira travou. É dessa forma. Alguém está dizendo aí, o filho está rebelde. É dessa forma. A família não aceita. É dessa forma, meu Jeová. Quando você põe as mãos não prospera, é dessa forma. Mas o meu Jesus de Nazaré está falando, do Espírito de Deus está bradando em mim, está falando, corto hoje maldições. Ai Deus, faz isso comigo não, me leva para outra dimensão não. Dessa forma, estou eu cortando o laço. Ai, Jeová, ainda este ano, no final deste ano, vou eu trabalhar de uma forma diferente na vida dos teus. Olha o que Jeová está falando comigo. Vai ter salvação. Vai ter livramento que eu vou dar. Olha que eu tô com a espada. E o meu Nazareno está dizendo, vou eu livrar de alguém da casa. Sair. O meu Nazareno tá falando comigo aqui e tá dizendo, ainda este ano vou dar livramento, porque alguém vai começar a beber e alguém vai levar para casa. Vai ter livramento de morte por esses dias. Vai ter livramento de morte por esses dias. Eu estou dentro da palavra. Jesus chega num certo lugar, oh glória, em Betânia. Quando a Marta chega e diz, meu irmão está morto já faz 4 dias. Mas isso é para a glória de Deus. Jesus fala, Marta, tire a pedra, vai. Jesus está falando com alguém, libera o perdão, senão no trabalho. Quando Jesus grita, Lázaro, a morte foi buscar a alma do camarada, foi obrigado. Lázaro, volta pro teu corpo, porque o dono da vida tá mandando entrar. Tô com o corpo todo arrepiado. Vai ter transformação. Mas como, pastor? Me explica isso aqui. A transformação que o Jesus de Nazaré está falando. Lembra da oração? Há 4 dias atrás tu disse assim: Deus, ou muda, ou leva, ou tira. E o meu grandão tá falando, não é do teu jeito. Não é da tua maneira. O trabalhar é meu, esteba, camarraciebe, cair. O meu jeito é meu, rebacanto, rebiaçair. Lembra quando eu levei o meu profeta num vale de osso seco? Rendou copomanaraçair. Rebiondo que me nasce.
Gente de que a paparamaia. E ele está dizendo: profetiza, Bequiaciar. Profetiza, porque o que está morto vai reviver. Vai ter transformação se você buscar. Ah, pastor, vai começar de mim? Vai começar de você. Só foi até aqui. O Espírito de Deus me guiou. Meu Deus do céu. Pega as suas duas mãos e joga na tela. Encosta numa alguma coisa aí. Joga. Meu Deus do céu. É forte, Jeová. É forte, Deus. É forte, Deus. É forte. Joga as suas duas mãos assim na tela. Joga. Espírito de Deus que minará súplia. Visita essa pessoa agora. Becamancho kevia sair. Ripidicou minar selbre cominahaya. Derante neke minair. Rebitiu do covo comanaracia. Lebidicou manas tebicovia sair. Rebiano ramandou que ela raia. Renova ela agora. Nunca mais falou em línguas. Começa a falar. Jesus falou para mim que vai batizar alguém agora aí na tela. Repite como anaraciar. Ela bacalavastébia. Repite como anastobicovia sair. Reia ornaia. Lenda que a rai. Orno coplondo coplaste quebia. Rebede camanahasti replaia. Lembicomanaia. Então Jesus batiza com teu espírito agora. Rebeca labatio copocomaraia. Rebiando cominácia. A glória é tua e o poder é teu. Rebicaia. Elendiobocomanaya. Alguém vai sentir um impacto aí. Rebecaia. Dediocomarraia saia. Elantidei que amarraste plai. Dedebede comanaraia. Stebidike mina selbia. Aladaraia. Rebica mina siebecaia. Labanto comanaste becarracia. Rebedei chobocominaia. Renova agora, Jesus. Repiquineitio comanaraia. Chambecamata calaçaia. Veja uma corrente sendo quebrada agora. Repete o corpo comanaraçai. Reitinendo cominácia. Estou eu quebrando. Entopo cominaraçai. Seja renovado agora. Decamanto reminácia. Derebede que eu não sou reply. Derente do cominair, eliminaste kevia sair. Bebe de copo comanara sabriquécia. Reite ondo que andaraia. Eu sou riqueminahai si plai. Nebe papapapatacate. Onde que aste plai. Onde que entende que plaplanai rebia sair. Leon orde cana hade que aste bicai. Demanto comina síbria. Estou reblando comina raia. Vai acontecer uma grande briga em 2022. Debente o reunião do que arraste pra cá. De uns políticos do partido A e partido B. Reminiandará menor que as temine refaço. Eu vou mostrar quem eu sou nesta terra. Alandarabando que anderebiaste que me narrai. Vou eu mostrar o meu poder que é me choplo comanaraciar. Porque eu sou o Senhor, rebite copa calamanaraia. Muito se curva perto de um homem. Se curva no homem. Adora o homem. Rebite no que astebe rai. Mas não me adora. Ando que plahaia. Eu vou mostrar quem eu sou. Rete de que papapá. Todo o universo vai ver a minha glória. Andei andou que asteminaia. Eu sou o Senhor. Levidiondo camarraia. Vou levantar muitos dessa geração. Te capa
Vou abater muitos também nesta geração. O diabo vai levar muitos ainda esse ano. Eu sou Remiai, eu estou que a seminácia, vou eu abalar as placas, as tectônicas da terra, vou eu permitir frios acontecer, vou eu começar a agitar o mar, vou eu mover a terra, vou eu mexer na economia, e muitos me perguntam, é o diabo, não sou eu, Rebeca Maia. Passarão céu e terra, mas a minha palavra não passar. Eu sou o Senhor, que eu criei e fundei todo o universo. Eu vou mostrar quem eu sou em 2022. Entrareis nos templos, balançarei o tapete, recolherei o meu. Muitos ainda vão escandalizar por esses dias. Porque eu sou o Senhor. Muitos brincam com meu nome. Muitos vendem, muitos negociam. Diz que me ama, mas não me amam. Me ama só pelos lábios. Eu vou se manifestar de uma forma diferente. Vou eu entrar em Aracaju de uma forma diferente. Meu Deus, o que é que o Senhor está me mostrando agora? Eu vou entrar em muitos lugares. Vou eu puxar tapete. Muitos vão se perder e muitos vão se procurar. Eu vou colocar no prumo a minha igreja. Aracaju, Sergipe, prepara-se, porque eu vou começar a mexer na balança. Eu vejo uma balança muito grande e o meu Nazareno está dizendo, vou eu mexer na balança. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Eu vou mexer na balança, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Ah, Deus, aleluia, 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 aleluia. Jesus, o que é isso? Aneminas terminais. Indiriendo que alabahai. Te de que elimina na mandore biqueve assai. Muitos que estão em adultério, vou eu, rebique assai. Permitir que caia, que vergonha de que anda o céu plane que minai. Muitos que estão na fornicação, fala mal do outro, é midioso. O espírito de inveja, espírito de sensualidade entrando na minha igreja. É nemidiaste que ela mahai. Que bidiola bondorebica manarastemia. Eu estou irado com esta terra. E eu vou mexer com a terra. Eu vou mexer com a terra. Assim diz o Senhor com os exércitos. Meu Deus do céu, já não faz isso comigo não. Aleluia,
Aleluia, meus irmãos, só foi até aqui. Meu Deus, a glória de Deus está descendo. Ela é mentira.